justiça, em nome de Jesus. Temos aqui a lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Ponto 1, a natureza do reino de Deus. Ponto 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Ponto 3, a igreja no contexto do reino. Como sempre, apontamentos do livro, ok? Nós temos aqui, seguindo a mesma tríade, não é isso? Nos pontos expostos. Temos aqui algumas colocações que nós fizemos separados, como um apêndice, um adendo para tratar da lição. E o nosso texto é o texto de Marcos 1, 14 a 20. Aqui nós temos a palavra especial do versículo do texto de Marcos 1, 14 a 20 e também a palavra reino que nós estaremos explorando. Vamos começar com a igreja e o reino de Deus, a nossa leitura bíblica, o texto áureo e a verdade prática. Lição de número 4, texto áureo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Já nessa verdade prática, o autor, na sua pequena fala, ele já faz uma distinção do que seja reino e do que seja a igreja. Porque o reino não prega a igreja, mas a igreja prega o reino. Ou seja, o reino é maior do que a igreja. Então é muito importante que essa verdade prática, ela já começa por aí. Vamos começar com a leitura do texto de Marcos 14, 1, 14 a 20. Vamos lá. 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com seus empregados, foram após ele. Muito bem, nós fizemos a leitura do versículo 14 até o versículo 20, não é isso? O que nós temos aqui? Nós temos uma seção bíblica, onde a epígrafe fala do ministério de Jesus na Galileia, ok? Então você tem aí o ministério de Jesus na Galileia. Você vê que Marcos, ele começa de modo direto, ele já sai da tentação, ele passa por vários assuntos, ele não gasta pormenores em detalhes do ministério de Jesus Cristo, e vocês podem observar que ele vai direto da tentação para o ministério de Jesus na Galileia. Diversos autores falam que o ministério de Jesus na Galileia, ele tem 3 narrativas, 3 momentos, e aí quando você observa essas viagens, que na verdade elas acontecem aqui, elas são descritas como, por exemplo, em Cafarnaum e no interior da Galileia. Jesus aqui, ele estava fazendo um ministério missiológico, porque se você pegar Mateus 4, 17, 23, Jesus percorria essas cidades. Mas aqui você tem uma análise de Marcos, que ele vai bem direto, e nesse primeiro momento que o pastor leu, vamos começar aqui. No primeiro momento que ele faz a leitura de Marcos, ele começa chamando os 4 primeiros discípulos. Se vocês analisarem biblicamente, nós temos aí Pedro, André e também Tiago e João. Quais eram os 4 apóstolos? Pedro, André, Tiago e João. Interessante entender e compreender
que 2 desses 4 já conheciam a Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai chamá-los, o Senhor Jesus Cristo vai convidá-los sem qualquer promessa financeira, sem qualquer promessa de posição, sem qualquer promessa de grandeza. O Senhor vai chamá-los para uma missão específica e em Mateus 10 ele vai explicar como é essa missão. Ele diz claramente que eles vão sofrer, ele diz que eles vão passar por lutas, perseguições, seriam levados aos tribunais. Ou seja, eu acredito que se hoje Jesus fosse chamar um bocado de gente que está aí para ser obreiro e ser missionário e ser pastor, como ele chamou esses daqui, a maioria iriam desistir. Porque às vezes quando uma pessoa está no campo, a primeira coisa que ele pergunta é como é a cidade, eles perguntam se rende bem, e aqui em Jesus, ele diz assim: vocês não vão ter morada certa, vocês vão ser perseguidos, vocês serão levados aos tribunais, vocês serão mortos, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, perceba que a chamada desses homens, ela vai acontecer da parte de Cristo de modo direto, e ele não faz promessa. Ou seja, Jesus não pinta um cenário dizendo: quem for para o ministério vai ser bem-sucedido. Quem for para o ministério já tem uma vaga de emprego garantida. De maneira nenhuma. Jesus, quando chama, ele chama 4 homens nesse início aqui, e ele diz logo qual era a missão dele. Interessante que quando Jesus chama esses homens, eles ainda não eram. Olha aqui que isso é importante. Mais um sonzinho ali, para não ficar muito perto aqui. Quando Jesus chama, isso, tá bom. Quando Jesus chama esses homens, Jesus não chama eles já porque eles eram. Não, Jesus chama porque sabia que eles tinham potencialidade para serem homens escolhidos para fazerem a obra do Senhor Jesus. Esses homens aqui que Jesus vai chamar eram defeituosos, eram fracos, eram falhos, mas Jesus chama porque Jesus vai tratá-los. Eles não serão enviados da maneira que foram chamados. Escutem bem isso. Eles não serão enviados da maneira que foram chamados. Jesus, ele mesmo disse para Pedro: quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro teve que andar com Jesus, aprender a ser crente com Jesus. É isso? Porque obreiro que não aprende a ser crente não presta para ser pastor. Obreiro que não aprende a ser... Tu tá filmando? Vamos começar por aqui. Tem gente que se zanga e tem um bocado de pessoas pegando gente errada para colocar como padrão de ministério. Eu já vi até pessoas dizendo assim: olha, Abraão teve falhas e Deus amou. Veja que no capítulo 17, Deus chama Abraão e diz: anda na minha e sei o quê? Olha, Deus chamando Abraão. Abraão teve que organizar a casa. No capítulo 35 do livro de Gênesis, Deus disse para Jacó: eu te abençoei, eu te levei, tua casa está se acabando, porque tu não cumpriste a promessa. Aí a Bíblia diz que Jacó disse à família: subamos a Betel. Ou seja, Deus não usa, bota para cá, Caio. Deus não usa e nem abençoa casa, e nem família, e nem obreiro, que a vida é bagunçada, que a vida é desmantelada, que tem vida ilegal, que tem princípios totalmente contrários à palavra. Veja o que Deus fez com Samuel. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Não há acusação de mulher contra Samuel. A Bíblia nunca diz: Samuel bebeu, Samuel fumou, Samuel caiu. Tem gente que só quer pegar o exemplo de Davi. Davi não era pastor não, rapaz. Não é assim? Davi não era pastor não, e a vida de Davi não terminou nada bem. A vida de Davi terminou numa tristeza. Olha o tanto de escândalo na família, filho perseguindo o pai, irmão matando irmão, irmão deflorando a irmã, tudo na família de quem? De Davi. Agora preste bem atenção, quando nós pregamos sobre Davi, nós pregamos que Deus perdoa quem se mas paga as consequências. Então por que você não pega, por exemplo, o exemplo de Samuel, que era pastor, que era um líder, era juiz, era profeta? Por que não pega ele? Era sacerdote.
Eu poderia pegar Eli, mas Eli não prestou para nada. E Deus matou ele porque não foi fiel. Olha para cá, sacerdotes que Deus matou porque não foi fiel. Deus matou Eli, matou Nadab e Abiú. Deus acabou porque não foram fiéis. Agora veja a história de Samuel. E mesmo o povo acusando Samuel, aliás, mesmo o povo acusando os filhos de Samuel, Samuel deixou claro que ele era sincero. Então, existem homens de Deus que desenvolveram o ministério sem qualquer mancha. Ou seja, o Senhor Jesus chamou 4 homens, mas esses, eu estou colocando no início aqui, mas ele chamou 12. Ele chamou 12 homens, e desses 12 que ele chamou, apenas caiu um. E se você pegar a história desses 12 homens, vocês vão ver que não há qualquer mancha no sentido moral. Podia ter falha, podia ter fraqueza, mas não tem nada de acusação moral, ok? Então você tem aqui 12 homens que o Senhor vai chamar. E quando o Senhor chama, tem uma coisa interessante que eu quero falar aqui para os senhores. Quando Jesus chama esses homens, eles eram o quê? Pescadores. A gente nunca fala esse detalhe, mas é uma coisa muito importante porque que eles eram pescadores. Todo pescador tem que aprender a ser paciente. Se não for paciente, ele não trabalha à noite. Não é assim? Muitos pescadores passam a noite sem dormir. Quando Jesus chama eles para prepará-los para essa grande missão, pelo menos uma coisa eles já tinham. Primeiro, trabalho, não eram vagabundos. Ok? Tinha um ofício, tinha uma profissão, tinha alguma coisa na vida. Eles não vão para o ministério para serem famosos, para ganhar dinheiro ou porque não tivessem o que fazer. Eles vão deixar o que eles tinham de fazer para fazer a obra de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus diz assim: vocês são pescadores. Agora preste bem atenção. Isso, vocês são pastores de peixe. Agora olha o que Jesus estava dizendo. Vocês são mas eles não eram pescadores de almas. Quem faz pastor, pescador de alma é Jesus. Quem faz pastor, pescador de alma, quem é? É Jesus. É o próprio Jesus que diz: vocês só são pescadores de peixe. Agora eu vou fazer vocês pescarem almas, homens. Oh, coisa linda é a Bíblia, irmão. Não é assim? É por isso que eu gosto da Bíblia. A lição nossa, ela vai falar disso aqui. Então ele começa aí. Como é que ele começa no verso 14? Vamos lá. Vai lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Veja que Marcos, ele omite vários detalhes sobre a obra e o ministério de Jesus. Não é assim? Porque Marcos é muito prático, ele já vai logo direto ao ponto, ele vai logo direto ao assunto, e ele começa a falar do ministério de Jesus na Galileia, e aí ele vai mostrar que Jesus vai atuar na Galileia como um grande missionário. Mas a primeira coisa nesse texto é que Jesus está chamando para ganhar almas. Agora deixa eu colocar mais uma coisinha aqui para vocês. Quando o Senhor Jesus chama, ele já diz o que eles vão fazer, sim ou não? Vocês serão o quê? Pescadores de... Jesus não disse assim para eles, vocês serão famosos, vocês serão grandes, vocês serão de alto nível, vocês serão reconhecidos. Jesus não chamou eles para serem grandes, reconhecidos, famosos, poderosos. Jesus chamou para o quê? Para ganhar almas, para ganhar vidas. E eu quero louvar a Deus pela vida daqueles pioneiros, dos pastores, daqueles líderes que quando não tinha nem igreja em um local, ele ia sozinho, sendo rejeitado, humilhado, mas começava em uma cidade pregando o evangelho, e hoje nós temos megas igrejas, mas começaram com esses homens que deram a vida pelo evangelho de Cristo Jesus. Eram verdadeiros o quê? Pescadores de almas, de homens, andavam a pé, não tinham carro, não que seja contra um obreiro hoje ter um carro,
mas você não pode perder o foco. Olha para cá, Caio, bota para cá, querido pastor, querido obreiro, querido missionário, não perca o foco da sua chamada. Você não foi chamado para ser grande, você não foi chamado para ser famoso, você não foi chamado para ser importante, você não foi chamado para ganhar dinheiro, você não foi chamado para ser palestrante, você não foi chamado para ser orador, você foi chamado para pescar vidas, e só pesca as vidas quem aprende com Jesus. Jesus é quem chama. E ele chama para ganhar almas. Eita, glória a Deus. Não é assim? Ele chama para ganhar almas. Então, nesses dois versículos, 14 e 15, nós temos a parte introdutória. Olha o que diz o 15. Vamos lá. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. E o que mais? O reino de Deus está próximo. Muito bem. Aí, se vocês analisarem, nós vamos observar aqui que nesse verso 14 ainda tem algo muito interessante. Olha, volte lá para o 14, vamos lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Muito bem. As nossas traduções colocaram pregando o evangelho do reino de Deus. Kerisonto evangelion. Tu teu, ou seja, não tem lá, alguns manuscritos não aparece a palavra reino, omitem a palavra reino. E aí vocês podem observar que omitem e vem o que? Vem o só teu, né? Teu, não é? É porque eu coloquei aí o Y parecendo com ni, mas é isso aqui. Então o que acontece? Kerisonto evangelion. Aqui nós temos dois gama, então um é nasal. Você não vai ler el-a-ge, el-an. Nasal, evangelion. Esse evangelho, Jesus, olha aqui, ó, pregando o evangelho de quem? De Deus. Ele não colocou do reino. Alguns manuscritos omitem, mas alguns possuem, outros omitem. É por isso que aí nós temos que fazer aquilo que é chamada crítica textual, para encontrar quais os manuscritos que preferiram não Deus, mas sim, não reino, mas sim Deus. E eu não vou gastar tempo nisso. Isso aqui não afeta em nada a Bíblia, não altera a doutrina, não altera a Bíblia de maneira nenhuma. Mas nós estamos colocando aqui, porque se você pegar esse texto grego aqui que eu já indiquei para vocês, olha como é que ele aparece aqui. Ele diz assim, pregando ou proclamando o evangelho de Deus. Aí talvez você lendo, você vai dizer assim, mas por que a Bíblia do pastor aqui está o reino de Deus ou o reino dos céus? Como é que diz aí? Pregando o evangelho do reino, não é isso? E aqui no original está pregando o evangelho de Deus. Então, alguns manuscritos omitem a palavra reino, mas em outros constam, e eu não vou entrar em detalhe aqui, ok? Então, o que nós podemos analisar é a outra coisa muito importante, a mensagem de Cristo. Olha lá, a mensagem de Cristo. Por que é interessante aqui nós colocarmos pregando o evangelho de Deus, ok? Porque quando Jesus Cristo ele vem trazendo a mensagem de quem? De Deus para a humanidade. Ou seja, Jesus não vem pregar, é outra coisa interessante que eu quero pontuar. Jesus não vem pregar filosofia, Jesus não vem pregar história, Jesus não vem contar fábulas, Jesus vem pregar o evangelho de quem? De Deus. E quando você vai para Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz, o evangelho é o quê? É o poder de Deus. Ou seja, aonde a ciência não pode fazer pela alma do homem, o evangelho faz. Aonde a filosofia não pode fazer pela alma do homem, o evangelho faz. O que a ciência não pode fazer pelo pecado do homem, o evangelho faz. E o que é o evangelho de Deus, pastor? O evangelho de Deus é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo diz, do qual eu sou o príncipe. Então, aqui é muito interessante. Por quê? Porque o pregador, bota para cá, Caio, bota para cá. O pregador do evangelho, ele tem que ir para a plataforma da igreja ou o púlpito. Ele tem que ir na rua, ele tem que ir na escola, na universidade, em qualquer lugar que ele for, ele tem que pregar o evangelho de
de Deus. Não é o evangelho dele, não é o evangelho de historinha, não é o evangelho de brincadeirinha, o evangelho romântico, não é o evangelho apenas de aparência, é o evangelho que é poder de Deus. Marcos 16, Jesus Cristo deixou bem claro aos apóstolos no verso 15, ide por todo e pregai o quê? E quando você vai lá para 1 Coríntios 2, Paulo diz, eu quando estive convosco, eu não tratei de outra coisa, senão de Jesus. Evangelho é Jesus Cristo. Evangelho é você pregar a mensagem de Deus na essência. A igreja de Corinto não queria esse evangelho, porque era um evangelho de um Cristo que tinha morrido e ressuscitou. E essa história, ela não cabe bem para um médico, ela não cabe bem para um engenheiro, ela não cabe bem para uma pessoa da elite. Esse negócio de falar de um defunto que morreu, ressuscitou, foi para o céu, vem buscar a igreja. Isso não é conversa para o século 21, para uma mente pós-moderna. Mas não é triunfante, não é interessante, mas bota pra cá, mas essa tua mentezinha pós-moderna, essa tua mente naturalista, essa tua mente cética, essa tua mente que rejeita o evangelho, que vai te condenar para o inferno. Porque só tem uma coisa que salva, é o evangelho. E quando você observa, Paulo diz em Atos 20, eu não deixei de falar de todo o conselho de... Quando Paulo pregava, ele pregava tudo, mas ele pregava sobre céu e ele pregava sobre inferno. É tão tal que quando ele pregou para as autoridades, quando ele falou da morte, da ressurreição, eles disseram, Paulo, até que a gente poderia, mas agora tu mexeu num terreno muito sério. E aí não creram, mas outros creram no poder do evangelho. Então o evangelho não é pela metade. Tem gente que só quer pregar o amor. Eu tenho que pregar o amor, mas eu tenho que pregar que quem rejeita o amor é condenado. Foi o próprio Jesus quem falou. Ele disse lá em João 3, aquele que não crê já é condenado. Se você ler Mateus, Jesus vai falar no capítulo 6, ele fala sobre os dois caminhos, o caminho que leva para o céu e o caminho que leva para onde? Para o inferno. Evangelho não é contar história, evangelho não é procurar fazer o povo chorar. Meu irmão, eu não sei onde é que os pregadores arrumaram essa história de evangelho é para fazer crente chorar. Evangelho é para tu te converter. Evangelho é para ser pregado para tu se arrepender dos seus pecados. Mas a gente se reúne hoje dentro de uma igreja e fica um monte de crente sentado e o pregador, ele tem que fazer o povo chorar. Ele tem que fazer o povo sorrir, ele tem que fazer o povo se sentir bem, ele tem que fazer o povo sair do culto e dizendo, eu gostei dessa palavra de hoje, não é assim? Eu gostei dessa palavra, eu gostei do argumento do pastor. Evangelho não é tu gostar, evangelho é para quebrar teu pecado, evangelho é para quebrar tua vida que não presta, para você viver uma vida santa para Deus. Isso é evangelho de Deus. Então, aí Jesus começou a pregar. E quando você vai lá para Mateus 4, 17, como foi que ele começou pregando? Veja aí como ele começou. Vamos lá. 4, 17. 4, 17. Vamos lá. Isso, tá bom. 4,17. Isso. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ok? Então veja que Jesus começa pregando, mas ele diz que para desfrutar do evangelho tem que fazer o quê? Se arrepender. Não é fazer cara de choro, não é você a dizer assim, mas eu gosto daquele pregador. Isso é um discurso. Evangelho é para te quebrar no meio. Evangelho é para te desnudar, é para mostrar a tua vida de pecado e dizer que você precisa de um salvar. E quem é o Salvador? Então pronto, aqui Jesus Cristo pregava o evangelho do reino, ok? Aí como é que diz o outro versículo? Vamos lá, 15 em diante. 15. E dizendo, o tempo está cumprido. Muito bem, só um minuto. Kairos, não é isso? Aí é o verso 15, está aí. O tempo, né? E dizendo, o tempo está cumprido. Se você analisar, ele está cheio, ok? É a expressão grega. Agora você tem a palavra
Kairos, que é tempo, Kairos. Muita gente fala dela, viu? Ok? Kairos, quando você atenta para... Aí é o verso 15, né? Então você tem isso aqui. Deixa eu colocar aqui no grego. Kairos. Então, Kairos é o tempo apropriado. O tempo está cumprido. Qual é o tempo que estava cumprido? Aquele período em que o Velho Testamento todinho vinha vaticinando, vinha falando da vinda de quem? De Jesus Cristo. E agora quem é que vai dizer que tudo aquilo que o Velho Testamento falava dele se cumpriu? Então, quando Jesus começa a pregar, gente, isso aqui é interessante. É por isso que é interessante entender a Bíblia. Quando ele começa a pregar o Evangelho de Deus, não tinha ainda o Novo Testamento. Mas Jesus agora é a palavra cumprida. Nele se resume tudo. Olha que coisa interessante. Jesus estava dizendo, esse silêncio agora, 400 anos no período interbíblico, eu estou quebrando. E todo o Velho Testamento está se cumprindo agora em quem? Em mim. Rapaz, isso é coisa linda. Então ele começa a dizer, eu sou o Evangelho. A palavra Evangelion não é livro, é o próprio Cristo. E quando você lê Gálatas 4:4, lá está escrito, mas vindo a plenitude dos... E quando você pega a palavra, olha aí, quando você pega, o tempo está, olha aí, peplerotai. Essa expressão aí, peplerotai, é cumprido, é cheio. Tudo que a profecia vinha falando dele, chegou nele. E ele diz, aquele tempo preparatório lá do Velho Testamento, que falava de Gênesis 3:15, da semente nasceria um. Aquilo que Malaquias disse 4:2, o sol sou eu, Jesus. Eu cheguei, e eu cheguei no tempo. Não tem negócio de chegar atrasado, não tem negócio de historinha. Ele chegou no tempo. É assim. Então, ele começa a pregar isso. Aqui você vê que tem um tempo preparatório. E aí é muito interessante isso que nós colocamos aí, que agora ele diz, chegou o reino de Deus. Aí aqui você tem, vamos lá, eu coloquei aqui já o nome, Basileia. Vamos lá, Basileia. Não é Basileia. Sempre o sigma tem esse som de Basileia. Basileia tem vários significados no grego. Mas essa Basileia pode falar de um aspecto político, pode falar de um governante, pode falar de um território. Mas dentro do aspecto teológico, Basileia sempre está falando da soberania de Deus. Sempre está falando do domínio de Deus. Sempre está falando do poder de Basileia, é a soberania de Deus em nós. Quando Jesus disse assim, e começou Jesus a pregar o Evangelho de Deus, e a dizer, o tempo está cumprido. Como é que diz aí? O tempo está cumprido. Agora você vai ver por que eu prefiro também o Evangelho de Deus. Porque Jesus não começa pregando o Evangelho do reino, ele começa pregando o Evangelho. Agora ele vai falar que na soberania de Deus, no tempo dele, ele mandou Jesus. Olha o que ele diz aí, no verso 15, vai. O tempo está cumprido. Isso. E o reino de Deus está próximo. Ou seja, ele está dizendo, a soberania de Deus entrou em ação, porque me mandou, me enviou. O tempo profético estava lá atrás, mas tudo agora se cumpre em mim. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Isso aí é maravilhoso, ok? Então ele vai pregando o Evangelho. E esse reino de Deus aí é o reino real de Deus. É a soberania de Deus. E quando ele diz está próximo, tendo se aproximado, agora Deus estava trazendo a sabedoria dele para esta terra, para o mundo. Então você vê aqui que nós temos um tempo preparatório e o tempo preparatório que nós estamos pontuando aqui é aquele tempo entre o Velho e o Novo Testamento. E o reino de Deus aqui fala do quê? Da soberania de Deus. O domínio real, o poder de Deus agora em ação estaria através de quem?
de Jesus. Aí Jesus Cristo vinha derrotando o demônio, derrotando o diabo, desfazendo das trevas, salvando os pecadores, curando o paralítico, levantando os mortos, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos. Ou seja, ele estava dizendo, o reino de Deus está entre... Pronto. Quando você lê Mateus 12, ele diz, se eu expulso o demônio, é porque chegou a vós o quê? O reino de Deus, ok? Então você tem aqui um reino que na verdade fala da presença de Jesus. Por isso que eu estou falando de Deus entre os homens. E aliás, quando a gente lê Mateus 1, 23, Deus já estava deixando isso claro. E João 1, 14, o verbo se fez e habitou entre nós. E vimos a sua, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça. Ou seja, era Deus agora exercendo a sua soberania, ok? Então você tem aí o reino também, que ele vem no sentido escatológico, não é isso? Vamos lá, como é que diz aí? Isso, arrependei-vos, como é que diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ver aí como era que João Batista pregava. Vamos ver aí. Vamos lá. Verso 1, capítulo 1, né? Isso. Verso 2. Não, de Marcos? Sim, pode ler, é Marcos. Verso 4, vai lá para o 4. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Isso. Pregando o batismo de arrependimento, não é isso? Marcos começa dizendo dessa forma, que ele estava pregando o batismo de arrependimento. Agora tem uma coisa aqui, observem bem que Jesus chega e como é que Jesus começa pregando? O tempo está cumprido, o reino de Deus está e crede no Evangelho, não é isso? Está aí, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que é interessante aqui, pastor? Qual é a coisa importante que nós devemos analisar? É que nesse versículo, agora você tem um reino que é presente, que é o próprio Cristo, não é isso? Que está trazendo esse reino de Deus, está aí. É o reino espiritual que o texto está falando, o reino presente, o reino espiritual. Vamos analisar Colossenses 1,13, até citei ele ontem pregando. Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses 1,13. Rapidinho, vamos. 1,13. 1,13. Ele nos tirou da potestade das... Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós podemos analisar que agora nós temos aí um reino espiritual. O reino, ou seja, Jesus ele traz esse reino espiritual pela soberania de Deus. Mas também nós temos um reino que tem um futuro escatológico, ou seja, tem um reino presente, é onde Cristo agora, com o seu poder, com a sua graça, ele reina em nós. Quando eu oro, Mateus 6,10, venha o teu reino, eu estou dizendo que a tua soberania, que o teu governo, que o teu domínio, que o teu poder assuma o controle da minha vida. É isso que o texto ele está apontando para nós, ele está salientando para nós. Agora, nós temos também em outras passagens bíblicas que descreve um reino futuro, um reino escatológico, que é aquele período que o Senhor Jesus há de vir com os seus e vai estabelecer o seu reino aqui na terra durante 1000 anos. Essa é a nossa crença, ok? Então nós compreendemos essa perspectiva aí que o texto ele está falando para nós, ok? Fechamos? Pronto, vamos agora a nossa primeiro ponto aqui da lição, a natureza do reino de Deus. O que caracteriza o reino de Deus? Primeiramente, nós já falamos que a igreja não é o reino. O reino, a igreja está dentro do reino. Quando você pega a palavra igreja, vamos fazer essa distinção. A diferença entre reino e igreja. Vamos começar.
A igreja, ela tem dois sentidos, essa palavra igreja. Ela pode falar de um espaço físico, não é isso? Pode falar de um espaço físico. A igreja pode falar dos cristãos, ok? Reunidos, ou uma comunidade que dá testemunho da fé. Esse é o significado da palavra igreja. A igreja, ela pode estar em um espaço geográfico, ok? Em um espaço geográfico, que é um templo, que é um local físico, como nós estamos pontuando. Essa é a palavra ou o significado da palavra igreja. Quando nós vamos para a palavra reino, essa palavra reino, ela dá a ideia de poder, ela dá a ideia de domínio, ela dá a ideia de um poder político. Isso no secular. Mas nós falamos agora há pouco que basileia é uma palavra grega que aponta para o reino como a soberania de Deus, o governo de Deus. O reino, um dia desse eu expliquei isso aqui. Eu dei aqui um exemplo, veja bem. Aqui está o reino. O reino é geral, não é isso? O reino abrange tudo. E aqui, dentro do reino, pode ficar quem? A igreja. Porque quando você analisa, o reino é o todo, o reino é universal, o reino tem amplitude. E a igreja está dentro do reino. Quando Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus, não tinha mais espaço para Satanás, para poder de demônio, para poder das trevas. Toda a profecia do Velho Testamento se cumpriu nele, porque a soberania de Deus, o domínio de Deus, estava fazendo aquela coisa. Deu para entender agora? Então, essa é a diferença entre a igreja e quem mais? E o reino. Então, eu preciso compreender essa particularidade, para que eu não venha confundir, certo? Agora nós temos como é a palavra reino no grego. Essa palavra aqui, ó, basileia, que nós já explicamos, ok? Reino de Deus no contexto escatológico. Vamos analisar o seguinte, quando nós atentamos para essa expressão aí, do reino de Deus no contexto escatológico, nós temos três coisas. A primeira que eu quero pontuar, fala do cumprimento final da soberania de Deus. Por exemplo, o mundo parece sem controle, sim ou não? O mundo parece sem domínio, sim ou não? O mundo parece como um trem que perdeu o seu controle no seu trilho. Ou seja, se ele perdeu o controle no seu trilho, esse trem não tem controle. A gente, quando olhou aí para a pandemia, ficou pensando, cadê Deus? Deus não está no controle? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O mundo não está sem tudo que está acontecendo. Deus sabe ou não sabe? Tudo que está acontecendo está no controle de Deus ou não? Mas ele dá a oportunidade para o homem fazer as suas escolhas. O que o homem está fazendo? Há males no mundo que não veio de Deus. É criado por quem? Pelo próprio homem. O homem cria o seu próprio inferno com as suas escolhas, com as suas maldades, com a sua sede de poder. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta noite. Deus, ele está no controle de tudo. E quando a gente atenta para o reino de Deus no contexto escatológico, essa palavra aqui, doutrina das últimas coisas, ela envolve que, na verdade, quando a gente atenta para isso, é que o final da história, quem é que vai dar o enredo final de tudo? É o próprio Deus. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, não é para gerar medo, nem pavor, nem tristeza no crente. É para entender, cada irmão, quando lê Apocalipse, que o mundo está no controle e que no final de tudo, quem é que vai botar ordem na casa? É Deus. Ele é quem está no controle, ele é quem domina, ele é quem dirige. Então, quando você estuda o reino dentro dessa perspectiva escatológica, está apontando para o final dos tempos, que Deus assumirá o controle de tudo, e ele vai implantar o reino dele, ele vai implantar a eternidade dele, e os santos irão habitar para sempre com Essa é a primeira perspectiva. A segunda é que dentro do reino, o Senhor Deus vai trazer o juízo final. Todos sabem, quando você lê João 11, uma das irmãs disse a Jesus, meu irmão há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Ou seja, sempre isso esteve presente. A ideia do julgamento, a ideia do juízo final, sempre esteve na mente de todo ser humano. E todo homem sabe que um dia há de prestar contas com Deus.
Ou seja, o reino de Deus no contexto escatológico está mostrando que no final o Senhor Deus há de punir os pecadores, o Senhor Deus há de trazer juízo contra tudo. Bota para cá, Caio. Todos que praticam mal, todos que matam, roubam, todos que vivem no adultério, na prostituição, na mentira, no engano, no engodo, na falsidade, todos os ímpios, todos os homens cruéis, se não se arrependerem, um dia irão bater de frente com um grande juiz, e ele vai condenar. É por isso que Daniel diz, vamos lá, Daniel 12, verso 3, lê do 2 em diante, vai lá. Daniel 12, verso 2 em diante, rápido. 12:2. E muitos do que dormem do pó da terra ressuscitarão. Isso. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, alguns vão ressuscitar no dia, porque nós temos duas ressurreições, só duas. Nós temos a ressurreição dos santos do Velho Testamento, nós temos a ressurreição dos crentes que vão subir no arrebatamento, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, e nós temos a ressurreição daqueles que vão ressurgir durante o período da grande, mas tudo isso é a primeira ressurreição, e nós temos a ressurreição dos ímpios, que vai acontecer depois do milênio. Aí essa ressurreição é para nojo e vergonha eterna. De todos que viveram na prática do pecado, que não se arrependeram, que desafiaram a Deus, que zombaram de Deus, todo o sistema diabólico, naquele dia hão de ressuscitar. O ímpio vai ressuscitar, mas não é para felicidade eterna, é para nojo e vergonha eterna. Então, você tem essa segunda característica da escatologia, do reino dentro da escatologia. E o terceiro ponto do reino dentro da escatologia é que no final, esse mundo poluído, esse mundo contaminado, esse mundo que sofre com a poluição, o Senhor Deus, assim como começou no Éden, Ele vai restaurar o paraíso perdido. Ele vai criar o quê? Novos céus. Eita, glória a Deus. Quando nós lemos Romanos 8, a Bíblia diz que a terra geme, não é assim? A terra está gemendo, mas quando você vai para o Apocalipse 21, 22, ele diz, eis que eu faço nova todas as... Ou seja, haverá uma restauração. O que é isso, pastor Ciel? Por que é importante eu estudar esses assuntos? Porque está mostrando na Bíblia que o mundo não está sem controle, que Deus está vendo tudo, e que um dia Ele vai trazer a paz, a restauração, o julgamento. Você que mata, você que rouba, você que adultera, você que comete injustiça, se você não se arrepender, a Bíblia diz que um dia você vai se encontrar com o Senhor Jesus, e a ira do Todo-Poderoso irá acertar as contas contigo. Mas eu quero dizer aqui hoje, nesta noite, que o crente pode glorificar a Deus com o ensino do futuro, que Deus está no controle de tudo. Sabe, a Bíblia diz uma coisa interessante, quando nós lemos 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia ela diz, como é que diz aí? Olha o que diz. 5:17, orai sem cessar. Vai. Em tudo dai graças. 18, em tudo dai graças. Por quê? Esta é a vontade de Deus. Ele é soberano, quem manda é... Pronto, se morrer alguém na tua casa, faça o quê? Dê graças a... Porque quem é que está no controle? Se perder tudo, quem é que está no controle? Se parecer estranho, quem é que está no controle? Agora, quem vive no controle de Deus, nunca fica na desgraça. Quem vive no controle de Deus, na vontade de Deus, tem vitória. E não se desespera. É por isso que a Bíblia diz, em tudo dai... Porque esta é o quê? Se é a vontade de Deus, está falando da soberania de quem? Eu tenho que aceitar. Hoje, lamentavelmente, muitos crentes não compreendem essa doutrina bíblica e aí ficam desesperados. Hoje tem mais crentes desesperados. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo assim, hoje tem muitos crentes que sofrem, são doentes, desesperados na igreja. Em parte eu concordo com ele, porque parece que eu não creio em Deus. Vocês já viram que tem crente que fica desesperado? E Jesus disse em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa
Como é que eu creio que Deus está no controle? Como é que eu digo que Deus é quem toma conta? Como é que eu digo que Deus é quem domina e eu não tenho controle? É por isso que Jó abriu a boca no 1, lá pelo 21, 19 em diante. Ele disse claramente: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. E o Senhor me deu, o Senhor tomou. Crê na soberania de Deus. Pode a casa pegar fogo, quem é que está no controle? Pode se acabar tudo, quem é que está no controle? Pronto, e se aquieta. Tem que ser que nem Noemi. Noemi chegou, ele disse: o Todo-Poderoso, ele me afligiu. Não é assim? Pronto, o próprio Jó vai dizer: ele cercou o meu caminho, ele atirou a flecha. E acabou-se a conversa. Quando um dos homens de Davi disse: Davi, eu vou pegar aqui a espada e vou dar contra esse cara que está te amaldiçoando. Ele disse: aquiete, porque Deus fez isso. Temos que viver a soberania de Deus. E quando eu oro dizendo: venha o teu... Irmão, não faça essa oração não se tu não crê mesmo. Porque quando você diz: venha o teu reino, você tem que se aquietar. Você tem que deixar nas mãos porque ele é soberano. Então, vocês observaram que o reino dentro da escatologia tem 3 perspectivas. Quais são as 3 que eu falei? Quem se lembra? Sim, olha, 3 perspectivas dentro do reino. A primeira é que ele está coordenando tudo e um dia haverá o juízo final. Não é assim? Ele é soberano. A segunda é que ele vai trazer renovação para os céus e para a terra. Então, se você analisar, você vai ver essa questão aí dentro. E a terceira coisa é que ele vai trazer o reino dele. Nós oramos sempre: venha o teu reino. Irmão, é gostoso a gente crer nisso. Então, vocês podem observar isso. Então, vamos analisar aqui um aspecto escatológico dos pais da igreja. Há um teólogo, eu não vou citar nome, que eu não gosto de polêmica, mas tem um teólogo de uma igreja, também não vou citar a igreja. Há vários teólogos que estão dizendo que o assunto... Ei, pode para cá, Caio. Povo pentecostal, Assembleia de Deus no Brasil, povo de Deus. A doutrina do arrebatamento não é de Thomas. A doutrina do arrebatamento não é de Tim LaHaye. A doutrina do arrebatamento não é de Charles Hay. A doutrina do arrebatamento não é de Nelson Darby. Eu quero pedir, bota para cá, Caio. Eu quero pedir a esses teólogos sensacionalistas: deixem de atrapalhar o povo, deixem de ensinar história. Eu vi agora recentemente um teólogo, eu não sei se ele é teólogo, eu sei que ele é de uma igreja aí, que ele gravou um vídeo dizendo que a escatologia precisa de uma reformulação, que a escatologia, ela tem que passar por uma reforma. Olhe para cá, escatologia, desde os pais da igreja, nunca houve uniformidade nos ensinos dos pais da igreja, na escatologia. Nunca houve e jamais poderia haver. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja eram padres da igreja católica, mas naquela época muitos viviam a vida santa. Entenderam? Acreditavam em Deus. E nós vamos falar isso. Agora, esses pais da igreja, eles não eram deuses. Esses pais da igreja não tinham a verdade absoluta. Esses pais da igreja, nós não podemos crer neles como cremos na Bíblia, porque quem é que tem a voz maior? Pronto, eles eram homens como qualquer um A grande vantagem é que eles viveram lá perto, não é assim? Nós temos os pais apostólicos, não é isso? Que depois da igreja eles estão lá atuando. Agora, nós podemos analisar que nós temos os pais apologistas, só que esses pais da igreja, eles erravam e feio na interpretação bíblica. Vamos pegar Orígenes. Orígenes acreditava na salvação de Satanás. Orígenes cortou o próprio pênis dele para não fazer sexo. Se você pegar Jerônimo da Vulgata, se você pegar Agostinho, todos desprezavam a vida sexual, desprezavam um relacionamento sexual. Ou seja, eles tinham coisas boas, mas tinham coisas ruins. E outra coisa que eu quero dizer é uma coisa muito importante aqui. A maioria dos pais da igreja, em sua boa essência, na maioria, eles estavam ligados ao seu tempo, eram influenciados pela cultura daquela época, pela tradição da igreja daquela época,
como Agostinho, que vivia ligado totalmente à Igreja Católica e ensinava o que a Igreja queria. Nós não podemos negar isso. Então o que você tem aqui? Você tem diversos pais da Igreja que eles falavam sobre a escatologia do reino. Agora, é bem verdade que nós temos, por exemplo, lá do 2º século, se nós formos analisar, o pastor Zé Gonçalves, nesse livro, Irineu de Lyon, ele fala nesse livro aqui, eram que tinha a expectativa grandiosa da volta iminente de Jesus. Ele é um dos primeiros pais da igreja, ele tinha uma certeza da volta de... Agora, eu pergunto aos senhores, se eu tenho a Bíblia que vem antes dos pais da igreja, quem foi que deu a Bíblia? Os pais da igreja ou a Bíblia veio antes dos pais da igreja? Os pais da igreja criaram a Bíblia? Não criaram. Então deixa eu dizer uma coisa, eles eram pesquisadores como qualquer um de nós. Então eu vi recentemente um pregador dizendo, e esse outro teólogo dessa igreja, os pais da igreja não falaram sobre o arrebatar. Se não falaram é problema deles. A igreja primitiva, ela vivia a expectativa. Vamos lá, rapidinho. 1 Coríntios 15, 52. Vamos lá. E vocês já vão dando a Bíblia aí para ele, para mim não perder tempo. Tito 1,13. 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Isso. Porque a trombeta soará e os mortos... a trombeta soará. A Bíblia está dizendo que a trombeta vai tocar? Sim ou não? Sim. Essas são as trombetas do Apocalipse? Não. Então pronto. Essa trombeta aí que vai tocar, aonde é que ela vai tocar e para que ela vai tocar? Olha aqui, crentes de Deus. Olha aqui, a trombeta vai tocar. E o que mais? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso. E nós seremos transformados. A trombeta vai tocar. Vamos lá, diga bem forte vocês. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Agora lê o 22 e o 23 do mesmo capítulo. Vamos 22 lá, 22 e 23. Vai, 22 e 23. 22 e 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Isso. Cristo as primícias, depois... Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo. Depois os que são de Cristo. Na sua vinda. Aonde? Na sua vinda. Perceba que nesse capítulo aqui, Paulo não está tratando da grande tribulação. Meu irmão, olha, teólogos, entre aspas, deixe de enganar o povo. Deixe de dizer que essa história do arrebatamento é uma farsa. E esse teólogo que diz que a teologia escatológica precisa de uma reformulação, precisa, ele ainda disse assim nesse vídeo: eu tenho mudado meus pensamentos recentemente, porque a gente foi enganado com uma teologia lá atrás. Olha, você não está faltando tanto com a verdade que essa tua mudança. Zélio Cabral, se vocês analisarem, ele escreveu um livro contra o arrebatamento, chamando o pré-tribulacionismo de heresia. É outro louco. Quando você vê um homem pegar e sentar para escrever um livro atacando uma doutrina que tem base bíblica, essa pessoa, ela não tem nem temor de Deus, porque um homem de Deus não vai colocar em um livro um ensino para desfazer da crença de ninguém. Então, se você pegar, Zélio Cabral escreveu um livro dizendo que o arrebatamento era uma farsa, dizendo que o arrebatamento era uma criação de Charles Hay, de Nelson Dabi, do século XIX. Então, olha para cá, você teólogo que disse isso agora há pouco, você falta com a verdade, você não conhece registro histórico, você não sabe, porque desde o 3º século, 4º século, nós temos documentos antes de Nelson Darby, há muito tempo, de pessoas que já acreditavam no arrebatamento. Outra coisa, se tinham os pais da igreja e os reformadores que não tratavam, tinham grupos que na verdade acreditavam no arrebatamento iminente, mas ou que grupo acredite ou não, ou que pai da igreja fale ou não, eu fico com a Bíblia. Olha o que está dizendo, a vinda do, como é que diz? Cristo, os que são de Cristo na sua vinda. Cristo, na sua vinda. Essa ressurreição aqui, eu pergunto, tem algum dizendo que vai ressuscitar aqui para nós vergonha eterna? Não vai. E se for só no final da tribulação, não tem como encadear os fatos bíblicos escatológicos.
O método pré-tribulacionista é o melhor e o que tem mais regra hermenêutica. Por quê? Porque lá atrás, quando você vê as outras ideias, desprezaram o método literal, se firmaram no método alegórico. Se você pegar Agostinho de Hipona, na cidade de Deus, cidade dos homens, os não eleitos e os eleitos, ele faz uma confusão tremenda. E aliás, ele não era nem bom de hebraico e nem bom de grego, para quem quer saber. E olha para cá, esse pastor que respondeu, um dos maiores eruditos em grego do mundo, que escreveu a maior gramática, A.T. Robertson, ele dizia: Paulo nesse capítulo estava falando do arrebatamento. Quer ver mais? Colossenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses. E depois Tito 1,13. Vamos lá. Vamos mostrar se tem vinda de Jesus. Tessalonicenses 4:16, 17. 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Senhor descerá do céu. Com alarido. Com voz de arcanjo. Com a trombeta de Deus. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo. Cristo. Meu Deus. Nesse dia que Jesus vai buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, pronto, está aí na Bíblia. Está aí na Bíblia, gente. Está aí na Bíblia. Meu Deus do céu. Quer ver mais? Vamos lá. Tito 1,13. Tito 1,13. Aguardando. 1,13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei-vos... É aguardando. Aguardando, 2,13. É 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Ou seja, como é que eu estou esperando tribulação e a Bíblia está dizendo que eu tenho que aguardar a bendita? Bendita esperança. Está aí, meu irmão. Filipenses 3,20. A nossa pátria... Olha aí, preste bem atenção. Tem gente dizendo agora que vamos morar aqui na terra. Vamos ficar só aqui na terra. E aí eu te pergunto, para onde foi que Jesus levou o ladrão na cruz? Meu Deus do céu. Ele levou, foi para a terra? Ele disse como para ele: hoje tu estarás comigo aonde? E Paulo diz que todo crente que morre em Cristo vai para o Pará. E quando Jesus voltar, ele vai voltar com os santos que estão lá. E quando Jesus arrebatar a igreja, ele vai levar esses crentes para o paraíso. Então vamos lá, nós temos aí, eu coloquei, só para mostrar para vocês, Santo Agostinho. É o primeiro, tá aí. Esse Santo Agostinho, ele, na verdade, na cidade de Deus, a forma que ele abordava a escatologia não era muito boa. Mas, na verdade, ele falava isso, como eu já falei aqui para vocês. São Jerônimo, criador da Vulgata Latina, ele falava do juízo final e do destino das almas, influenciando assim a visão escatológica de muitos. Ele falava, São João Crisóstomo acreditava na vinda de Jesus Cristo e também no juízo final, e falava da importância de uma vida moral e ética para o grande julgamento. Irineu, um dos primeiros teólogos cristãos, acreditava na vinda de Jesus, e ele também falava da continuidade entre o Velho e o Novo Testamento. Pronto. Justino Marte, ele falou da segunda vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos e do juízo final. Eles falaram sobre isso, eles trataram sobre isso. Agora, quando você atenta para os reformadores, olha aqui, os reformadores, deixa eu dizer uma coisa para vocês, também eram homens como qualquer um de... Santo Agostinho errou, Lutero errou, João Calvino errou, todos eles erraram. É por isso que eu te dou um conselho, fique com a Bíblia. Porque todos erraram. Se você pegar João Calvino em nome da fé mandava matar, João Calvino proibia Natal, João Calvino proibia festa, João Calvino mandava fechar os bares a troco de porrada. Ou seja, não era o evangelho do amor que a Bíblia ensinava, era o evangelho da própria força dele. Era um homem, mas era um homem que estava tentando forçar o povo a aceitar o evangelho. Se você pegar Lutero não gostava de escatologia. Inclusive ele condenava o livro do Apocalipse. Lutero, ele estava mais ligado à fé e também à doutrina prática da igreja. Então, de escatologia, Lutero era péssimo. Ele era péssimo. Também lembrando que Lutero foi reformador, mas Lutero odiava os judeus, escrevia contra os judeus, era podre nas palavras da boca dele, tinha palavras grosseiras.
quando ele se dirigia. Tudo que Jesus ensinou, tinha muita coisa em Lutero que não era vantagem. Quando você lê o Cativeiro Babilônico, você vê a forma que ele tratava as autoridades e como ele falava, era muito chula. Por isso que ele precisava de um homem como Melancton para poder controlar ele. Então, muito cuidado. Você tem aí, o reino, na dimensão de Lutero, o reino era mais espiritual. Era a presença de Cristo. Ele dizia, olha o que ele dizia. Ele dizia que ele tinha a visão do reino, e ele dizia que quando se levava o evangelho, quando se aplicava os sacramentos, ali estava a presença do reino. Então, vocês estão vendo aí. Depois você tem João Calvino. Diferente de Lutero, já a escatologia de João Calvino é melhor. Ele vai dar uma ênfase forte na soberania de Deus em todas as coisas, e ele também via o reino de Deus no aspecto escatológico. Você tem Ulrich Zwingli, ele na verdade via o reino de Deus como uma realidade presente e também como uma realidade final no retorno de Cristo. Veja que eu estou colocando. Aí você tem também os anabatistas. Esse grupo acreditava na intervenção divina, eles pregavam a separação dos cristãos da política, separação da igreja com o Estado. Eles não batizavam crianças, só batizavam adultos. Então tinha essa característica. Aí você tem aqui essas duas colocações: reino de Deus no contexto escatológico, e o que os pais da igreja pensavam e como os reformadores pensavam. Então vocês podem observar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. O que foi o milenarismo? Olha aqui, ó. O que foi o milenarismo? O milenarismo acreditava em um milênio literal, baseado em Apocalipse capítulo 20. E essa era a ideia que se tinha. Mas na verdade, depois começou-se a surgir algumas ideias. Por exemplo, a correta que nós defendemos é o pré-milenismo, mas depois veio o pós-milenismo. Esse pós-milenismo, se vocês analisarem, eles diziam que iria acontecer, mas que antes a igreja ela vinha com o evangelho, pregando a paz, pregando o amor, pregando a justiça social, e aí depois viria o milênio, ou seja, era uma transformação que já vinha pela educação, pela ciência, pela cultura e assim por diante. Aí você tem o amilenarismo. Esses daqui, eles viam o milênio no seu aspecto simbólico e espírito, não literal. Ok? Então, são essas colocações. Olha o que eu coloquei aqui. Pastor Aziel, e quando foi que a igreja perdeu a expectativa escatológica? Aí sim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco, que eles vão... isso vai ser um processo longo e histórico. Primeiro eles vão deixar o método literal e vão adotar o método o quê? Alegórico. Esse método alegórico, que até também o próprio Agostinho vai seguir, e Orígenes, da escola de Alexandria, tinha essa veia. Então isso vai contribuir para que o método da interpretação literal da escatologia não seja tão veiculada. Ademais, eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns fatores. Por exemplo, a Idade Média. A maioria era presa à Igreja Católica e era presa a um sistema, observem bem, na autoridade papal e no clero, e na verdade não se fazia muita alusão à doutrina escatológica. O Renascimento e o Iluminismo, ou seja, a ênfase na razão, a confiança na razão, a crença de um mundo melhor, foi deixando de lado o quê? A escatologia. Inclusive, a mudança lá pelo século IV, quando o Constantino assume o poder, muitos passaram a entender que a partir daquilo ali já estava acontecendo o reino espiritual, as profecias bíblicas se cumprindo. Os historicistas, eles seguem por esse viés. Outra coisa, o racionalismo teológico contribuiu seriamente no século XIX para se deixar a doutrina escatológica. Esse racionalismo teológico, na verdade, vão reinterpretar de maneira simbólica e alegórica as passagens proféticas que eram literais e escatológicas. Então, se aquela pessoa é fria na fé, como é que ela vai tratar da vinda de Jesus com efervescência? Não tem como. E no século XIX e no século XX, o secularismo entra em cena, trazendo frieza. Aí no século XIX, século XX,
para a questão escatológica. Então vocês podem observar que foram muitos movimentos que trouxeram frieza, mas Deus que está no controle então lá vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, lá vem nazismo, lá vem perseguição, e cada sofrimento estava mostrando que o homem não tem poder, que o homem não sabe de nada, que a ciência não resolve. Então muitos começaram a se voltar para o ensino da escatologia, e aí muitos eruditos, olha para cá, não foi só Nelson Darby, muitos eruditos, diante desse cenário, voltou para a escatologia. Inclusive, Nelson Darby voltou e foi estudar as profecias atinentes à volta de Cristo. Mas antes dele começar isso no século XIX, lá no terceiro, lá no quarto século, já tinha pessoas que acreditavam no arrebatamento e que estavam aguardando a volta de Jesus. Ok? Então, nós temos aqui a reforma radical. São grupos que, na verdade, entendiam que só a reforma de Calvino, de Lutero e de outros não estavam atendendo na sua completude os anseios que a comunidade precisava para ser a igreja do Senhor. Então eles vão trabalhar nesse viés que nós estamos colocando aqui, na liberdade religiosa, batismo de adultos e separação da igreja entre o Estado. Então nós vamos ter, mas esse grupo aí acreditava na volta iminente de Jesus Cristo. Nós temos pessoas importantes como Thomas Müntzer, David Joris, nós temos Conrad Gräber, Felix Manz, nós temos os roteiristas, que na verdade era dessa ala. E aqui nós temos teologia liberal. Essa teologia liberal, meus irmãos, do século XIX, essa também vai ser um massacre terrível, porque a teologia liberal, ela vai confiar mais na razão. Ela vai confiar mais na razão. Seu desenvolvimento nos Estados Unidos, na Europa. Agora, o que acontece aí lá no início do século XIX? Se vocês analisarem, essa teologia liberal, ela vai dar importância à interpretação das Escrituras e à fé, mas à luz da razão. Olha isso, à luz da razão, da cultura contemporânea. E o que acontece? Eles vão tentar harmonizar a fé cristã com a filosofia, com a ciência, com a educação. Ou seja, para eles, a Bíblia vai ter que se sujeitar aos novos efeitos contemporâneos, às novas modalidades, para responder aos anseios do povo. E aí qual vai ser a perspectiva da teologia liberal acerca do reino de Deus? Nesse livro, o pastor Zé Gonçalves fala, e eu estou só pontuando aqui, eles vão dar ênfase mais à questão social e ética. O que é o reino de Deus? É espiritual, é Jesus em nós, dentro de nós, mas eu fazendo o bem, é eu praticando amor. Nada de ideia de segunda vinda de Jesus, nada de ideia de juízo final, nada de ideia de condenação de pecadores, nada de ideia de arrebatamento. Simplesmente esse reino aí, o reino de Deus é visto num contexto moral, é visto num contexto ético, é visto num contexto mais pacífico, mais de obras e de justiça social. Tudo errado. E por fim, nós temos aqui, faltou aqui, pastor Luiz, coloca aí para eles seguirem aqui, Israel e a igreja. Bota bem para finalizar. Israel e a igreja. E aí a gente findando isso, falando de Israel e da igreja. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vi também esse teólogo dizendo que a pior besteira que aprendeu foi que Israel, que a gente pregou que Israel é a videira, não é isso? E é o sinal, um dos maiores sinais da vinda de Cristo. Primeiro, para o arrebatamento não vai ter sinal nenhum. Quero dizer logo para todo o povo de Deus do Brasil. Olha para cá, bota para cá, Caio. O arrebatamento não vai ter sinal nem... Agora para a segunda vinda tem. Para o arrebatamento não, porque o arrebatamento é para os santos, os salvos em Cristo. Agora, para a segunda fase, que nós falamos que Cristo vai vir com a igreja para julgar, aí haverá sim, a Bíblia diz, sinais no céu e sinais na terra. Agora, para o arrebatamento não há sinal nenhum, porque o arrebatamento tem nada a ver. O que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos acontecimentos, que eu ainda quero dizer aqui para os irmãos, e quem é bom escatólogo não pega os eventos da atualidade para dizer, a vinda de Jesus está bem aí. Por exemplo, você pegar maremoto, você pegar a pandemia, você pegar Israel, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, tem acontecimentos que estão preparando o cenário. Agora eu não posso dizer, por exemplo, a gente pegou Israel, ok? Pegamos aqui Israel.
Israel é a figueira. Nós aprendemos, eu aprendi assim. Meu pai falava isso constantemente. Só que eu li um grande teólogo que ele diz o seguinte: eu não posso dizer que Israel é o maior sinal da vinda de... Não, eu não posso dizer do arrebatamento. Não. Agora, ele diz o seguinte: há acontecimentos proféticos em Israel que levam para a ideia de que algo está para acontecer. Ok? Quem lê as Escrituras. E que Deus está no comando, controlando tudo para o final da consecução dos seus objetivos. Mas não é que nós... Vocês pensam que nós somos besta, irmão? O pessoal pensa que nós somos besta. Aí tem uns reformados. Vocês estão pensando, reformado, que nós da Assembleia de Deus somos besta, que nós não entendemos, que nós não temos livro? Não é só vocês que têm livros, não. Nós temos livro também. O livro que vocês compram, nós compramos também. E ainda tem mais. O palco que vocês mais vendem, somos nós que damos para vocês. Meu Deus do céu. Aí tem gente que pensa, olha, bota para cá, todos os livros que vocês têm nesse negócio de teologia reformada, de arrebatamento, não arrebatamento, Israel como sinal, Israel não como sinal, todos nós temos dentro de casa, toda essa pilha de livro aí, nós temos, mas são os livros de homem, não é Bíblia. Que bobagem é essa? Aí eles falam, e eu quero dizer, bota para cá, jovens assembleianos, jovens de Deus, da Assembleia de Deus, fiquem na palavra, não creiam nestas coisas. Ah, mas é o doutor fulano é um pesquisador. E eu vou dizer mais, eu não vou dizer o nome aqui por causa de ética. Eu estava fazendo agora um doutorado e eu fui citar um teólogo reformado. E quando eu estava citando esse teólogo reformado, um cara não evangélico, ele disse assim, ele me ligou no privado e disse: pastor, não cite esse autor. A obra dele é toda plagiada de um teólogo e de um padre americano. Não cite ele não. Aí eu disse: pois tá bom, não vou mais citar. E eu citei, eu não vou citar esse nome de um teólogo, mas é um teólogo conceituadíssimo aqui no Brasil. E aí o que acontece? Lá disseram para mim, a pessoa me ligou no privado e disse: não cite essa obra dele, que é um plágio total. Aí ele disse: essa obra dele é do fulano de tal, foi escrita no ano tal. Ele pegou ela, copiou ela e mandou tudo para mim. Mas eu, que eu não gosto de polêmica, e eu não quero queimar ninguém, que Jesus não me chamou para queimar ninguém, chamou foi para pregar evangelho. Aí eu quero dizer, mas não ensina o que tu não sabe, filho. Prega o evangelho para salvação e diga que Jesus vai voltar, e aí se acaba a conversa. Então, muito cuidado com essas pessoas. E aqui nós vamos analisar. Nós temos Israel como dentro de um cenário bíblico, sim ou não? Mas Israel para nós não é o sinal da volta de Jesus para o arrebatamento, não, porque para o arrebatamento não vai ter sinal, de maneira nenhuma. Agora, na segunda fase, tem acontecimentos que a Bíblia fala, que o teólogo escatólogo lê e sabe que é uma referência para Israel. Agora, dentro do reino de Deus, nós temos um programa para Israel, e dentro do reino de Deus nós temos um programa para a igreja. Deus usou Israel até um período X, ele não cumpriu a palavra. Se você ler Isaías capítulo 5, da videira, da vinha, não cumpriram. Aí a Bíblia diz: já que você não quis, eu vou tirar um, eu vou parar um e vou colocar outro. Aí agora vai surgir quem? A igreja. Mas Deus rejeitou Israel? Não. Só que dentro da nossa interpretação hermenêutica pré-milenista, Deus tem um projeto para Israel. Mas a igreja também não despreza Israel, porque a igreja foi abençoada através de quem? De quem foi que veio a Torá? Pronto. Quem foi que preservou os ensinos do Velho Testamento? Israel. Quem é que, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a salvação vem de quem? Dos judeus. Jesus vem de quem? Agora, Israel falhou num propósito e entrou em cena aí a igreja. E nós temos só 3 tipos de pessoas, 3 povos. Vamos lá, coloca aí 1 Coríntios 10, 32. Vai lá, rapidinho, eu vou encerrar agora. 10, 32. Isso. Portai-vos de modo que não deis escândalo. A quem? Para aí, não dê escândalo a quem? Aos judeus. Quem é judeu? Quem são os judeus? Israel. Israel, vai lá. Aos gregos. Pronto, quem são os gregos? Os gentios. E quem mais? A igreja de Deus. Nós temos quantos povos aí? Especificamente na Bíblia. Quem é o primeiro? Os judeus, os gentios e a igreja. Veja que agora Paulo está separando. A Bíblia diz que a Israel, qualquer israelita hoje pode ser igreja, mas a igreja não pode ser Israel. Ou seja, a igreja, ela engloba os dois que vêm. Quais são os dois que vêm lá? Gentios
e judeus. A igreja abarca os dois. Aí Paulo diz lá em Efésios 2, o Senhor derribou a parede da separação. E de um povo só, e de vários fez um. Que agora a igreja engloba judeu, americano, gentil, negro, africano. Agora, o Senhor Deus parou Israel e hoje a era daí. Quando a igreja entrar para o céu de glória, que for arrebatada, vai entrar em cena agora o relógio de quem? É só isso, meus irmãos. Aqui você tem tudo que eu acabei de falar aqui. Ok? O reino de Deus, a natureza do reino de Deus. Ele é rei, ele criou todas as coisas, ele governa os homens e nada está fora do seu. Nós temos o reino presente, poder de Deus, domínio de Satanás, livramento das forças demoníacas, poder para operar milagre, pregação do evangelho, santificação, convencimento do Espírito Santo. Isso aqui é o reino presente. A igreja e as dimensões do reino. Você tem aqui aspectos históricos da escatologia, é tudo isso aqui que eu falei. Ok? E aí você tem aqui os alemães, os teólogos alemães liberais. Olha aqui eles, cadê eles aqui, ó? O Adolfo, o Albert, Richard, só bicho velho ruim, meus irmãos. Não creio nisso aqui não. Isso aí eu já falei várias vezes. É só besteira isso aqui dele. Eu já expliquei aqui o que é isso aqui, ok? E aí, terceiro, não é isso, pastor? A igreja no contexto vamos fazer distinção entre quem? Eu já fiz aqui a distinção? Então pronto, já fizemos. E quando você vai para Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo está falando de Israel, e ele diz que Deus não rejeitou o seu, mas na presente era, é o momento de quem? Da igreja. Fiquemos de pé, vamos orar com o irmão Sérgio.